Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Enquanto Lin Jin trabalhava em sua pílula de fogo dos 5 elementos, Yaezhou chamou Yang Jie com uma expressão grave. Desde que saiu do salão de visitas, Yaezhou vinha pensando em como reverter a situação e mudar a impressão que o curador tinha dele. Claro, não faria nada explícito, mas precisava agir. Primeiro, ele ordenaria que Yang Jie parasse de provocar Lin Jin. Yang Jie não havia dormido naquela noite. Estava animado, pois sabia que Yaezhou fora pedir um método de evolução para sua besta de estimação. Quando seu mestre o chamou, Yang Jie foi imediatamente, levando sua besta consigo. Porém, ao ver a expressão de Yaezhou, Yang Jie percebeu que algo estava errado. Seu mestre parecia ter sofrido um grande golpe. Estava exausto, desanimado e com uma aparência desleixada. E então, Yaezhou disse algo que deixou Yang Jie perplexo. Yang Jie, eu o chamei para dizer algo importante. A partir de agora, você não deve provocar Lin Jin. Você não pode se dar ao luxo de provocá-lo. Yaezhou quase acrescentou nem eu posso, mas se controlou no último momento. Ele nunca diria algo assim. Restringir Yang Jie era sua única opção agora. Na situação atual, Lin Jin provavelmente era o discípulo do curador. A princípio, Yaezhou ficou apreensivo, mas logo percebeu algo mais. Toda situação tem dois lados, bom e ruim. Às vezes, algo bom pode se tornar ruim, e algo ruim pode se tornar bom. Yaezhou estava no topo em muitos aspectos, nível de cultivo, status, prestígio. Sua besta era de 4ª classe, e ele era uma das figuras mais influentes da cidade do Bordo. Quase nada o abalava. Quase. Exceto o curador. Após sua última visita ao salão, o curador deixou clara sua insatisfação com Yaezhou, e ele deduziu que a razão era Lin Jin. Sabendo da verdade, Yaezhou precisava de uma estratégia. O curador estava furioso, recusando-se a responder suas perguntas e até rejeitando os ingredientes medicinais que Yaezhou ofereceu. Isso era sério. Yaezhou sabia que precisava compensar para ganhar o perdão do curador. Portanto, sua primeira ação foi advertir Yang Jie contra provocar Lin Jin. Por outro lado, havia um lado positivo, a oportunidade de se aproximar do curador. Como um pavilhão à beira-mar que recebe os primeiros raios de lua, ele estava em uma posição vantajosa. O discípulo do curador estava na cidade do Bordo, na própria associação dos frades. Poderia haver algo melhor? Se ele conquistasse a simpatia de Lin Jin, estaria conquistando a do curador. Claro, Yaezhou guardaria essa informação para si. Ele até pensou em outra possibilidade, talvez pudesse encontrar o curador fora do salão de visitas. Depois de advertir Yang Jie, Yaezhou o dispensou. Ele ainda precisava ir à biblioteca espiritual para arquivar o livro de Lin Jin sobre Guimag exterior. Yaezhou sabia que a impressão do curador sobre ele estava diretamente ligada à evolução de sua besta, então precisava ser extremamente diligente. Yang Jie voltou para seus aposentos, confuso. O que está acontecendo? Ele não conseguia entender. Por que seu mestre de repente o proibiu de provocar Lin Jin? Com que direito? Yang Jie se sentiu injustiçado. Seu mestre não deu mais explicações. Yang Jie o conhecia bem, e Yaezhou não ficou calado por esquecimento, mas porque não pretendia contar a ele. Obviamente, Yang Jie estava frustrado. Ele estava pronto para ensinar uma lição a Lin Jin no torneio de discípulos, mas seu mestre o restringiu no momento crucial. Qualquer um no lugar dele ficaria igualmente irritado. Depois de um momento de raiva, Yang Jie se acalmou e começou a considerar as possíveis razões. Seu mestre não o avisaria sem motivo. Algo deve ter acontecido. No entanto, Yang Jie estava completamente no escuro. Será que Lin Jin tem um protetor poderoso? Ele especulou. Era bem possível. Mas e daí? Yang Jie naturalmente não desobedeceria às ordens de Yaezhou, mas o torneio era uma competição aberta. Nada lá poderia ser considerado provocação. Ele ainda competiria e agora sentia um desejo ainda maior de humilhar Lin Jin. Só assim sua mágoa seria aliviada. No entanto, ele manteve o aviso de Yaezhou em mente. Pelo menos, agora sabia que Lin Jin tinha alguma carta na manga. Os rumores sobre a besta de Lin Jin ser de 3ª classe se espalharam. Somado ao seu contrato de sangue no 4º reino, era evidente que ele era um oponente formidável, digno da atenção de Yang Jie. Você achou que eu não tenho um trunfo também? Yang Jie sorriu ao tirar algo do bolso. Era uma pequena caixa de madeira ornamentada. Seloando a caixa antiga havia um amuleto desgastado. Yang Jie levantou cuidadosamente o selo, e um aroma estranho escapou. Era o cheiro de medicina. Sua pavão branco ficou imediatamente inquieto. O cheiro claramente tinha um forte efeito em bestas de estimação. Dentro da caixa havia uma pílula. Yang Jie a encontrou por acaso, escondida em uma caverna em um vale distante.
Ele nunca contou a ninguém sobre sua descoberta, nem mesmo a Yeozou. Afinal, todos têm seus segredos. Quando encontrou a caverna, Yang Jie soube que era uma ruína deixada por imortais antigos. Ficou emocionado. No entanto, era apenas uma pequena câmara de pedra, sem nada de valor. Exceto por esta pílula. A pílula estava dentro da caixa de madeira, cujo material era um mistério para Yang Jie, já que permaneceu intacta após tanto tempo. Os efeitos medicinais da pílula também foram preservados pelo amuleto, permitindo que ela permanecesse eficaz após milênios. Na época, Yang Jie encontrou inscrições antigas nas paredes da câmara. Como não as entendia, fez cópias e passou meses estudando-as. Foi então que percebeu a incrível natureza da pílula. Era uma pílula de imortal, usada para aumentar drasticamente o nível de cultivo e poder. Não era incomum que pessoas modernas encontrassem ruínas de imortais e pílulas deixadas para trás. No entanto, elas também descobriram que humanos modernos não podiam consumi-las. Aqueles que o faziam ou não sentiam efeito ou sofriam overdose e morriam. Apenas alguns raros sobreviviam. Surpreendentemente, bestas de estimação podiam consumi-las sem grandes problemas. Na maioria dos casos, a besta se tornava muito mais forte após ingerir tais pílulas. Yang Jie manteve esse encontro milagroso em segredo. Ele guardou a pílula para quando atingisse um obstáculo, como após evoluir sua besta para o quarta classe. Talvez ela até alcançasse o quinta classe depois de consumi-la. Claro, poderia haver outros resultados. Acidentes aconteciam. Afinal, não havia como prever todos os efeitos de uma pílula ancestral. Yang Jie nunca a deu a seu pavão branco porque achava que não era a hora e não estava confiante o suficiente. Mas agora, ele sentiu que era hora de arriscar. Lin Jin era uma ameaça grande demais. Sua reputação crescia rapidamente e já poderia tê-lo superado. Até uma única palestra de Lin Jin continha mais insights do que 10 das de Yang Jie. E com o nível de cultivo e classe da besta de Lin Jin, era natural que Yang Jie se sentisse ameaçado. Portanto, ele decidiu dar a pílula à sua besta. Yang Jie avisou aos outros discípulos que entrariam em isolamento e não deveriam ser perturbados. Dentro da câmara de isolamento, ele selou o local com um feitiço antes de dar a pílula ao pavão branco. Pavão branco, você está comigo há tanto tempo. Se você evoluir ou não, depende de você agora. Não importa o que aconteça, resista. Através de seu contrato de sangue, Yang Jie fortaleceu sua besta com feitiços de reforço. No início, o pavão branco não reagiu. Mas logo começou a tremer violentamente e gritar de dor. A medicina começara a fazer efeito. Yang Jie também sentiu parte da dor de sua besta através do contrato. A sombra da dúvida cresceu em seu coração. Se os efeitos da pílula não fossem os esperados, as coisas poderiam ficar feias. No entanto, não havia como voltar atrás. Sua única opção era seguir em frente. Yang Jie fez o possível para ajudar sua besta a suportar os efeitos poderosos. Na Associação dos Frades, o subordinado de Shen Shen voltou com novidades. O Sênior Yang entrou em isolamento? Shen Shen ficou surpreso. Mas logo entendeu. Faltavam poucos dias para o torneio de discípulos, então Yang Jie provavelmente estava se preparando. Havia muitos rumores recentemente. O que mais preocupava Shen Shen era sobre a besta de Lin Jin. Supostamente, ela havia alcançado terceira classe. Ao ouvir isso, Shen Shen ficou perturbado. Isso provava que as habilidades de Lin Jin estavam quase no mesmo nível que as de Yang Jie. Assim, as chances de Yang Jie vencer Lin Jin no torneio diminuíram. Ele não tinha mais uma vantagem absoluta. Não era difícil imaginar o ressentimento de Shen Shen após Lin Jin humilhá-lo, expulsando de sua palestra na frente de todos. Ele passou os últimos dias trancado, pensando em como lidar com Lin Jin. Devido ao seu fracasso anterior, Shen Venin também o repreendeu, deixando Shen Shen de mau humor. Desde que Shen Venin se associou ao Wu Shenwei para iniciar seu negócio de pílulas, seu prestígio só aumentou. Eles até superaram a família Shi, tornando-se a família mais influente da cidade do Bordo. Shen Yuanyuan também ficou mais arrogante e começou a desprezar seu primo. Toda vez que Shen Shen pedia para vê-la, ela inventava uma desculpa. Ótimo! Todos estão me desprezando. Um dia, todos vocês vão se curvar a mim, Shen Shen rosnou com os dentes cerrados. Ele também decidiu entrar em isolamento. Sabia muito bem que não poderia competir com Lin Jin ou Yang Jie, mas poderia se manter contra outros concorrentes. Por exemplo, Lu Yun ou Xue Bon'er. Shen Shen decidiu que forçaria seu caminho para o top 3, derrotando um deles. Afinal, sua força era comparável à de Lu Yun. Ambos tinham contratos de sangue no Terceiro Reino, e suas bestas eram de segunda classe. Era uma competição justa. No último ano, ele se esforçou muito, e com a orientação de Yeozou, não poderia ser mais fraco que Lu Yun. Quanto a Xue Bon'er, Shen Shen sentia-se confiante o suficiente para vencê-la também.
Ele recebeu várias pílulas de Shen Venin recentemente, aumentando significativamente sua força e a de sua besta. Também praticou incansavelmente seus feitiços, preparando-se para surpreender seus oponentes no torneio. Um dia depois, um aroma medicinal envolveu um dos picos do Monte Zoroku, criando um fenômeno estranho no céu. Felizmente, isso aconteceu em uma área isolada e deserta, ou poderia ter causado um grande alvoroço. Além de Xiao Wu e das raposinhas que brincavam do lado de fora da caverna, todas as bestas da montanha testemunharam a cena milagrosa. Dentro da caverna, Shen permaneceu ao lado de Lin Jin enquanto ele praticava a pilulação. Ela ficou lá durante todo o processo. Mestre Lin, já se passou um dia e uma noite. Quer descansar um pouco? Shen perguntou. Lin Jin balançou a cabeça. Dentro do forno já havia 5 esferas de energia. Embora houvesse alguns problemas e riscos durante o processo, ele conseguiu superar todos. Até o próprio Lin Jin não esperava por isso. Parecia que ele poderia economizar o segundo lote de materiais, afinal. No entanto, a etapa final para completar a pílula de fogo dos 5 elementos ainda não havia sido concluída. 5 esferas de energia de pílula haviam se formado, e o que restava era solidificá-las simultaneamente em pílulas. Esta era a etapa crucial. Como subir 100 degraus, 99 já haviam sido vencidos, e faltava apenas o último. Sem surpresa, este era o mais importante de todos. Se ele falhasse agora, todo o esforço anterior teria sido em vão. Lin Jin manteve a calma e fechou os olhos. Releu as instruções e detalhes da pílula no museu mais uma vez para garantir que não havia esquecido nada. Shen, esta próxima etapa é importante. Vá ficar de guarda do lado de fora da caverna e certifique-se de que ninguém me perturbe, Lin Jin instruiu. Percebendo a gravidade da situação, Shen obedeceu imediatamente e ficou de guarda na entrada. Lin Jin começou a consolidar as pílulas. Ao lançar um feitiço, as 5 esferas de energia no forno começaram a se solidificar gradualmente. Os 5 elementos giravam em círculos dentro do forno como um pequeno tornado. Enquanto isso, a alma de Boy dentro do forno de crânio de besta permaneceu escondida devido à habilidade de dissuasão de Lin Jin. Não apenas evitou causar problemas, como também teve que ajudar a proteger o forno de quebrar devido às forças violentas que agitavam seu interior. Em outras palavras, a alma de Boy agora se tornará assistente de Lin Jin. Como a pressão dentro do forno era excessiva, ele começou a ceder, emitindo um som de rachadura. Uma pequena fenda apareceu em sua superfície. Se uma única gota do fogo do forno vazasse, a pedra ao lado seria derretida em rocha líquida. Era assim que o calor do forno estava alto. Lin Jin ficou chocado. Se o forno explodisse agora, além de falhar a pilulação, ele próprio poderia estar em perigo mortal. No passado, muitos alquimistas morreram devido a explosões de fornos. A explosão seria tão poderosa que geralmente não sobrariam restos para coletar. Naquele instante, a sombra de Boy apareceu acima do forno. Esta câmara era sua casa, e se o forno fosse destruído, sua alma também deixaria de existir. Portanto, ela fez o possível para proteger o forno. Lin Jin sabia que esta era uma oportunidade rara, então acelerou o processo de solidificação. Quanto mais rápido o processo, mais as 5 esferas de energia se agitavam, como se tentassem escapar do destino de serem comprimidas em pílulas. Lin Jin respirou fundo e invocou 5 feitiços de solidificação de pílula de uma só vez, esgotando toda a sua energia espiritual e imediatamente depois, sua visão escureceu por um momento. Felizmente, as 5 esferas de energia no forno começaram a se solidificar uma após a outra. A tempestade dentro do forno cessou, e a aura violenta se dissipou sem deixar vestígios, restando apenas as 5 pílulas de fogo dos 5 elementos, flutuando dentro. Pílula de fogo da terra, pílula de fogo da luz, pílula de fogo da água, pílula de fogo da madeira, pílula de fogo do metal. As cores eram diferentes, os tamanhos eram diferentes, até as formas eram diferentes. Uma pílula de fogo da terra pesada. Uma pílula de fogo da luz escaldante. Onde água e fogo se misturavam, a pílula de fogo da água. A pílula de fogo da madeira, onde parecia haver vegetação exuberante crescendo. E, finalmente, a incrivelmente dura pílula de fogo do metal. As 5 pílulas continham 5 elementos diferentes, mas todas tinham um atributo base de fogo. Era um item essencial para a evolução perfeita de Xiao Wu. Finalmente, Lin Jin conseguiu obtê-las. Foi realmente uma jornada exaustiva. Ele mal conseguia ficar em pé, o que fez Shen correr para apoiá-lo. Estou bem. Lin Jin a tranquilizou. Na verdade, ele estava bem. Não apenas isso, mas também ganhou vários benefícios por praticar a pilulação por tanto tempo. A maior vantagem até agora foi ganhar pelo menos 5 pedras de poder espiritual. Com um volume maior de energia espiritual, o número de feitiços que ele podia lançar aumentou. E isso, por sua vez, também aumentou suas chances de vencer o próximo torneio. Depois de descansar, Lin Jin se sentiu melhor.
Chamou Xiao Wu e usou a técnica de busca de pulsos para expandir os canais espirituais do pequeno antes de alimentá-lo com as 5 pílulas. Lin Jin sabia que o que acontecesse a seguir seria crucial. Se Xiao Wu conseguiria ou não atingir a evolução perfeita dependeria de sua capacidade de absorver os efeitos medicinais das pílulas e convertê-los em seu próprio poder. Depois de engolir as pílulas, Xiao Wu lambeu os lábios, correu em círculos e simplesmente se enrolou no chão e adormeceu. Lin Jin não o perturbou. Dormir imediatamente após consumir as pílulas era claramente um efeito causado pelo medicamento. O museu também mencionara isso em suas instruções. Este sono poderia levar 2 ou 3 dias, pois os efeitos das pílulas eram incrivelmente poderosos e exigiam tempo para serem digeridos. Lin Jin poderia usar esses dias para relaxar. Assim que saiu da caverna, ele esticou os músculos rígidos. As raposinhas pulavam alegremente, se divertindo muito. Shan colheu algumas frutas silvestres na floresta e as lavou no rio antes de entregá-las a Lin Jin. Ele não se conteve. Mordeu as frutas, e o suco respingou por toda a parte. Elas estavam deliciosas. A pequena 5 ainda não voltou? Lin Jin perguntou, notando sua ausência. Shan balançou a cabeça. Não. Desta vez, ela está demorando mais do que o habitual. Espero que nada de ruim tenha acontecido. Shan claramente ainda estava preocupada com pequena 5. No entanto, era difícil controlar tais situações. Lin Jin entendia bem a personalidade de pequena 5. Além de ser loucamente apaixonada pelo estudioso, ela era racional na maioria dos outros aspectos. Mas havia uma coisa que despertou a curiosidade de Lin Jin. Shan aprendeu a transfiguração muito antes. Na última década, ela constantemente se infiltrou na sociedade humana para estudar e aprender sua cultura. Será que ela nunca desenvolveu afeição por alguém, como pequena 5? Embora curioso, Lin Jin não perguntou, pois ela poderia ficar envergonhada. A paisagem no Monte Zoroku era, de fato, deslumbrante. Picos esmeraldas espalhados por toda a parte, e os vales profundos eram pacificamente silenciosos. Ao caminhar pelas montanhas, podia-se ver o rio furioso abaixo, forte e belo. Se descessem ao vale, poderiam passear entre a vegetação e cruzar as pontes de pedra. Essas chamadas pontes de pedra eram, na verdade, formações esculpidas pela força da natureza. Às vezes, cardumes de peixes podiam ser vistos nos riachos. Qualquer vista aleatória poderia servir de inspiração para um esboço. Um pintor poderia passar o dia todo pintando ali. A floresta serena era completamente diferente de uma cidade movimentada. Ali, Lin Jin podia se sentir completamente à vontade. Ele verificava Xiao Wu de vez em quando e depois conversava com Shan. E assim, o dia passou. No entanto, mesmo ao anoitecer, pequena 5 ainda não havia retornado. E agora, até Lin Jin achou estranho. Ele olhou para Shan e viu que ela não conseguia mais disfarçar sua preocupação. Sem dúvida, pequena 5 nunca ficará ausente por tanto tempo, exceto quando se machucou ao resgatar o estudioso. Lin Jin era muito mais otimista. Ele conhecia bem as habilidades de pequena 5. Mesmo que encontrasse bestas de terceira classe, ela poderia derrotá-las facilmente. Mas para contê-la, seria necessária uma besta de quarta classe. Mas quantas bestas de estimação de quarta classe o reino do dragão de Jade realmente tinha? Ainda assim, era preocupante que ela não tivesse retornado por tanto tempo. Você sabe onde esse estudioso mora? Lin Jin perguntou a Shan. Ela acenou com a cabeça. Obviamente, ela já havia seguido pequena 5 antes. Acho melhor você ir verificar se está tudo bem com ela. Lin Jin podia ver o quão inquieta Shan estava. Já que era assim, por que não deixá-la investigar? Como alguém confiável, Shan era capaz de lidar com qualquer situação, então Lin Jin não estava preocupado. No entanto, o que ele não sabia era que logo se arrependeria de ter deixado a tarefa para Shan. Shan partiu ao anoitecer. Desta vez, ela saiu tranquila, pois Lin Jin estaria lá para cuidar das outras raposas. Lin Jin colocou o lobo das sombras para guardar a entrada da caverna enquanto levava as raposinhas para dentro. Xiao Wu ainda dormia. No entanto, todos podiam sentir a aura em seu corpo mudando. Primeiro, seu tamanho. Xiao Wu havia crescido um pouco durante seu sono. Seu pelo também ficará mais espesso. Lin Jin sentou-se, querendo cultivar, mas as raposinhas estavam tão animadas que ele teve que lhes dar uma palestra sobre cultivo. Depois de mais de 1 hora de palestra, as raposinhas estavam cansadas. Lin Jin tentou lembrar algumas histórias do mundo em que vivia e as contou para elas. As raposinhas se encostaram em Lin Jin enquanto ouviam atentamente as histórias. Ele contou várias. Mesmo depois que as raposinhas adormeceram, Shan e pequena 5 ainda não haviam retornado. No entanto, isso era esperado. O Monte Zoroku era muito isolado, e Lin Jin lembrava que o estudioso não morava na cidade do bordo, mas em uma vila próxima, então a viagem de ida e volta levaria tempo. Ele esperaria.
No meio da noite, quando Lin Jin já estava ficando impaciente, um alvoroço foi ouvido do lado de fora da caverna. O lobo das sombras soltou um uivo. Era um uivo agudo, sinalizando que algo estava errado. Lin Jin correu para fora da caverna e imediatamente viu Shan'er e Pequena 5. Shan'er carregava a Pequena 5, que agora havia voltado à sua forma de besta e estava coberta de sangue. Isso chocou Lin Jin. Suas mãos estavam praticamente tremendo enquanto se apressava para alcançá-las. Algo terrível havia acontecido. Lin Jin ficou aterrorizado ao ver Shan'er coberta de sangue. Mas, ao se aproximar, percebeu que ela não estava ferida. O sangue não era dela. Pequena 5 estava gravemente ferida. Mesmo sem uma inspeção cuidadosa, podia-se ver feridas profundas o suficiente para expor os ossos. Ao ver Lin Jin, Shan'er caiu de joelhos imediatamente. Mestre Lin, Shan'er lhe causou problemas. Lin Jin a impediu de dizer mais. A prioridade agora era salvar Pequena 5. Pensando bem, esta era a segunda vez que Lin Jin a tratava. Ele estendeu a mão imediatamente para tocar a cabeça de Pequena 5, e o museu apresentou um método de tratamento correspondente. Ferimentos graves, à beira da morte, mas ainda pode ser salva. Esse foi o diagnóstico do museu. Com uma expressão solene, Lin Jin imediatamente carregou Pequena 5 em seus braços e começou a tratá-la no local. Primeiro, ele usou a técnica de busca de pulsos para estancar o sangramento. Em seguida, deu a ela uma pílula para ajudar em sua condição. Lin Jin sempre carregava algumas delas consigo para casos como esse. Ainda assim, os ferimentos de Pequena 5 eram horríveis. Até Lin Jin não ousava fazer garantias, pois seus órgãos também estavam danificados, e ela ainda estava inconsciente. Shan'er mordeu o lábio nervosamente. Suas mãos e corpo estavam cobertos de sangue, mas Lin Jin percebeu que não era apenas o sangue de Pequena 5. Não havia como uma simples raposa sangrar tanto. Aquele sangue pertencia a outra pessoa. Mestre Lin, você tem que salvar a Pequena 5. Shan'er exclamou, incapaz de se conter. Lin Jin acenou sem parar suas mãos. Felizmente, seu domínio da técnica de busca de pulsos havia atingido um nível excepcional. Ele até podia usá-la no lugar de algumas ferramentas para suturar os ferimentos. Então, Lin Jin pegou algumas das ervas que trouxera consigo. Sem tempo para processá-las, ele simplesmente as mastigou e esfregou a pasta nos ferimentos de Pequena 5. Era uma emergência. Lin Jin estava completamente concentrado o tempo todo. Felizmente, tudo correu bem. Pequena 5 precisa descansar. Vou preparar um remédio especial para ela mais tarde, mas sua vida não está mais em perigo agora. Assim que Lin Jin disse isso, Shan'er rompeu em prantos. Ela vinha se segurando esse tempo todo. Pequena 5 era sua irmã biológica, que passou por todas as dificuldades com ela todos esses anos, cuidando das outras raposinhas juntas. Já era notável o suficiente que ela tivesse aguentado por tanto tempo. Lin Jin olhou para a pobre Shan'er. Esperou até que ela parasse de chorar antes de perguntar. O que aconteceu? Shan'er caiu de joelhos imediatamente. Mestre Lin, Shan'er matou alguém. Depois de ouvir a história de Shan'er, Lin Jin finalmente entendeu o que havia acontecido. Depois de descer a montanha, Shan'er foi imediatamente para a Vila do Estudioso em busca de Pequena 5, um lugar que descobriu após segui-la da última vez. Mas ela percebeu que algo estava errado ao chegar. Havia muitos nativos do continente da grama por lá. Shan'er sabia que algo estava acontecendo, mas não se importou em descobrir o que. Ela se infiltrou discretamente no quintal do estudioso e o que viu despertou nela um desejo de matar. Eu vi a Pequena 5 acorrentada e coberta de ferimentos. Aquele estudioso que ela amava estava apenas parado lá. Shan'er cerrou os dentes. Lin Jin não a interrompeu. As coisas não podiam ser tão simples, pois um mero estudioso não seria forte o suficiente para conter Pequena 5. Confirmando sua suspeita, Shan'er continuou. Havia muitos nativos do continente da grama no quintal. Eu até reconheci um deles. Era aquele que veio ao Monte Zoroku naquela época, a pessoa chamada Ruba. Lin Jin se lembrou de ter conhecido essa pessoa. Pequena 5 foi capturada por esses nativos e foi terrivelmente torturada. Fiquei tão furiosa que entrei correndo para salvá-la. Shan'er confessou em voz baixa. Lin Jin não a culpou. Dadas as circunstâncias, não era estranho que ela sentisse vontade de matar. Até o próprio Lin Jin talvez não conseguisse se conter se algo assim acontecesse com ele. Enfurecida, Shan'er obviamente não se conteve. Segundo ela, matou vários nativos naquele quintal, incluindo suas bestas de estimação. O sangue em seu corpo pertencia a esses nativos. Aquele Ruba também morreu em suas mãos. Lin Jin acenou com a cabeça. Isso era natural. Shan'er era um monstro de quarta classe que aprendeu transfiguração demoníaca com Lin Jin. As bestas dos nativos eram apenas de segunda ou terceira classe, então não importava quantas tivessem. Mas o problema era,
Como eles capturaram Pequena 5? Lin Jin descobriu logo em seguida. Aquele estudioso por quem Pequena 5 era apaixonada parecia estar trabalhando com os nativos do continente da grama. Se ele foi quem armou contra ela, Pequena 5 não poderia ter previsto. Lin Jin não se importou com nada disso. Ele estava pensando no que viria a seguir. Pequena 5 foi exposta como um monstro, e Shan'er matou para salvar sua irmã. Os nativos não deixariam isso passar, e as autoridades certamente agiriam. Não seria surpresa se esse incidente causasse um grande alvoroço. Uma tempestade estava se formando. Se isso não tivesse nada a ver com ele, Lin Jin nunca se envolveria. Mas agora, ele não poderia simplesmente abandonar Shan'er e Pequena 5, então, não importasse o que acontecesse, ele teria que defendê-las. Além disso, os nativos do continente da grama já poderiam estar a caminho. Lin Jin nunca subestimaria ninguém, especialmente seus inimigos. Olhando para Pequena 5 inconsciente e depois para a caverna, Lin Jin balançou a cabeça. Eles não podiam se mudar agora. Pequena 5 precisava descansar, e Xiao Wu ainda estava evoluindo lá dentro. Se o processo de evolução fosse perturbado, isso poderia significar problemas. Era uma situação desesperadora, mas Lin Jin precisava se acalmar e pensar em contramedidas. Primeiro, se os nativos aparecessem, uma grande batalha seria inevitável. Portanto, a primeira coisa que Lin Jin precisava fazer era pensar no que faria se uma luta começasse. A capacidade de combate do seu lado. Lin Jin olhou ao redor. Shan'er era invencível sozinha, mas ele não queria que ela atacasse se pudesse evitar. Ela era um monstro, e chamar mais atenção não era uma coisa boa. Ele não estava sendo paranoico, mas se não fossem cuidadosos e provocassem os poucos especialistas do Reino do Dragão de Jade que tinham bestas de quarta classe, as coisas poderiam piorar. Além de Shan'er, Lin Jin ainda tinha o Lobo das Sombras e Dourado. Ele poderia lidar com ele sozinho. O grande macaco branco não poderia se expor, pois era exatamente o que os nativos estavam procurando. Se o encontrassem, seria mais difícil para Lin Jin explicar as coisas. Diante disso, Lin Jin tomou uma decisão. Shan'er, leve Pequena 5 e as outras para dentro da caverna. Lembre-se, não saia até que eu ordene. Lin Jin instruiu severamente. Shan'er pretendia dizer algo, mas quando Lin Jin a encarou, ela ficou quieta e se curvou. Então, com Pequena 5 nos braços, ela levou as raposinhas para se esconder na caverna. Dourado, volte aqui agora! Lin Jin gritou no topo de seus pulmões. Em situações como essa, Dourado era uma força de combate indispensável. Embora ele tendesse a vagar livremente e Lin Jin nunca o restringisse, em momentos cruciais, ele ainda obedecia às ordens de Lin Jin. Pouco tempo depois, Dourado foi visto batendo as asas enquanto voltava. Pendurado em seu bico estava um verme gordo, então ele devia estar procurando comida. Com Dourado por perto, Lin Jin ficou muito mais tranquilo. Pensando bem, entre as bestas que seguiam Lin Jin, incluindo Xiao Wu, Dourado tinha a linhagem de sangue mais forte e o maior potencial. Até a linhagem espectral do Lobo das Sombras não podia competir com a linhagem Corvo Dourado de Dourado. Xiao Wu, que não tinha nenhuma linhagem oculta, não podia competir de forma alguma. Em termos de crescimento, o potencial de Dourado era ilimitado. Mesmo que uma criatura do mesmo classe lutasse contra ele, Dourado ainda sairia vitorioso. Lin Jin tinha certeza disso. Ao combater oponentes fortes, Dourado era o mais confiável. Isso era tudo que Lin Jin podia fazer agora. Mas espere. Lin Jin percebeu que havia esquecido algo. E esse algo era ele mesmo. Expor sua identidade só traria problemas mais tarde. Se as coisas não corressem bem, ele não teria que oferecer sua vida em troca? Portanto, sua identidade não poderia ser exposta. Naquele momento, Lin Jin ouviu o grito de uma águia. Seus perseguidores haviam chegado. Em um momento de desespero, Lin Jin arrancou um pedaço de casca de árvore, fez 2 buracos e rasgou um pedaço de tecido de suas vestes para fazer uma máscara simples. Era o melhor que ele podia fazer no momento. A grande águia parecia ter notado algo na área e começou a circular no céu. Além disso, uivos de lobos podiam ser ouvidos à distância. Pouco depois, mais de 10 lobos das grandes planícies apareceram. Eles pertenciam a uma raça grande de lobos do continente da grama, conhecidos por sua natureza extremamente feroz e seu olfato aguçado. Podiam rastrear um alvo a centenas de milhas de distância apenas com um cheiro. Mesmo que conseguissem se esconder das águias, não poderiam escapar dos lobos das grandes planícies. Lin Jin vestiu suas roupas ao contrário, combinado com sua máscara de casca de árvore, ninguém deveria ser capaz de reconhecê-lo. Por enquanto. Ele deu ordens a Dourado e ao Lobo das Sombras. Apesar de não estarem ligados por um contrato de sangue, ambas as bestas permaneceram leais às instruções de Lin Jin. A especialidade de uma besta de terceira classe era ganhar a capacidade de mudar de tamanho à vontade. Tanto Dourado quanto o Lobo das Sombras cresceram até seu tamanho máximo. Lin Jin queria arrastar isso o máximo que pudesse.
No entanto, considerando que Shan'er matou alguns nativos, não era preciso ser um gênio para deduzir que a outra parte não deixaria isso passar facilmente. Como esperado, os lobos das grandes planícies atacaram imediatamente. Esses lobos eram do tamanho de touros, com corpos robustos e garras e dentes afiados. Era uma visão intimidadora, como eles avançaram simultaneamente em direção a Lin Jin com os dentes arreganhados. Lin Jin suspirou. Ele deu um passo à frente e estendeu a palma da mão, ativando sua habilidade de dissuasão intermediária. Esta recompensa do Museu de Bestas Mortais era uma das poucas habilidades que Lin Jin podia usar em uma batalha. Em um instante, como se estivessem sendo suprimidos por uma força invisível, todos os lobos das grandes planícies diminuíram a velocidade, enquanto alguns simplesmente pararam. No entanto, devido à distância, o potencial da habilidade de Lin Jin não foi maximizado. Parecia que essa habilidade de dissuasão também tinha uma desvantagem, era limitada pela distância. Ainda assim, isso já era chocante o suficiente. Os nativos que estavam escondidos nas proximidades, controlando suas bestas, estavam forçando seus parceiros a avançar através de seu contrato de sangue. No entanto, o que normalmente conseguiam fazer de repente não estava funcionando hoje. Isso pintou uma cena muito estranha. No topo da colina estava um homem com duas bestas grandes. Por mais vulnerável que parecesse, seus lobos se recusavam a avançar. Era simplesmente bizarro. Havia claramente mais nativos chegando. Logo, o chão começou a tremer quando várias bestas gigantes do continente da grama derrubaram as árvores, avançando de maneira agressiva. Muitos nativos estavam montados nessas criaturas, e uma estimativa grosseira disse a Lin Jin que havia pelo menos 100 pessoas. Por trás da máscara de árvore, o olho de Lin Jin estremeceu. Eles precisavam de um exército tão grande? Ele inicialmente assumiu que apenas algumas dezenas de pessoas os perseguiriam, mas quem sabia que tantos especialistas apareceriam do nada? Com isso, ele deduziu que Shan'er deve ter matado algumas figuras importantes do lado deles. Caso contrário, não teriam mobilizado tanta gente. No entanto, não importava o tamanho do problema, como seu mestre, Lin Jin tinha que ver isso até o fim. Fim dos capítulos do 185 ao 187. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!